A gente vai começar a trazer agora bastidor aqui no CNN 360 para você a respeito do Anderson Torres. Gente, eu fui conversar com as pessoas que estão trabalhando aí para ajudar, né, a Anderson Torres nessa estratégia de defesa, tanto nos tribunais quanto na opinião pública, porque ele está queimadíssimo, né, na opinião pública, não consegue, ele que veio fazendo uma carreira, digamos, ministro da Justiça, secretário de Segurança de Brasília, agora para nomeá-lo para qualquer cargo de confiança de primeiro escalão, é uma briga, assim, grande, política que tem que se comprar. Então, tudo bem, Anderson Torres sai do batalhão da PM ontem à noite, chega em casa, ele é recepcionado pelo núcleo familiar mais próximo, então a mãe dele, que está inclusive passando por um processo de saúde, estava lá. As filhas, né, que ele não via há 4 meses, a mulher, muito emocionante, todo esse momento de reencontro. E aí passa-se para o terreno das orientações. Anderson Torres disse que vai ficar recluso nesse primeiro momento, que não pretende ficar batendo perna por aí, que talvez vá ao próprio escritório, ao escritório dos advogados, mas é isso. Por quê? Ele tem que estar em casa todos os dias às 6 da tarde. Ele mora num condomínio distante do plano piloto, que é a área central de Brasília. Então, ele não quer dar sopa para o azar, pegar um dia de trânsito e atrasar o horário. A determinação de Anderson Torres, segundo suas próprias palavras, ditas ontem, segundo pessoas que estavam lá com ele na casa dele na hora que ele chegou, é essa: eu vou ser Caxias no cumprimento da ordem do Supremo. Eu vou ter disciplina com isso aí, foi o que disse Torres. Porque a lista de obrigações que ele tem é extensa e ele sabe que qualquer violação servirá para que ele volte para o cárcere. Então, assim, depois de 4 meses amargando cadeia, ele decidiu ir em padrões muito melhores do que qualquer outro preso do Brasil, porque ele estava dentro de um batalhão da Polícia Militar, polícia que ele chefiava e batalhão que ele guarneceu enquanto secretário de Segurança Pública. De todo modo, essa é a determinação dele. Reclusão, não vai falar com a imprensa, não quer colocar fogo nisso, e os advogados seguem com esse discurso de que ele não vai fazer delação, mas que vai colaborar, inclusive entregar dados do próprio celular, ampliar o acesso da Polícia Federal ao arcabouço de documentos que o Anderson Torres tem ou teve acesso. Para fechar, eu queria trazer aqui para vocês o que é que Anderson Torres sabe que virá, qual é o próximo passo desse purgatório pessoal que ele está atravessando. É a CPMI. Anderson Torres disse que sabe que vai ser convocado e que vai ser muito pressionado pelos dois lados, tanto pelos bolsonaristas como pela base do governo. E ele sabe que tudo o que ele disser na CPMI vai ser usado contra ele em 2 tribunais, o da opinião pública e no Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai se preparar muito com os advogados e o time de comunicação que está o ajudando para ingressar nessa CPMI. Hoje, além do cumprimento das ordens do Moraes, essa é a principal preocupação do Anderson Torres. E ela não é imotivada. Vem para cá o nosso timaço todo, Leandro Rezende, Renata Agostini e Yuri Pita, muito boa tarde. Hoje a paleta goiaba ficou sob responsabilidade do Yuri, né? A Renata investiu nesse verde hoje bandeira maravilhoso. Light. Fala, meu bem. Uma goiaba light. É, uma goiaba light. É, quase ainda não já tão misturada madura. com um queijo, assim. Fica a dica. Gente, eu começo com o Leandro Rezende, porque essa preocupação do Anderson Torres, ela não é imotivada, né, Leandro? Os bolsonaristas também estão tentando dar um jeito de segurar um pouco a onda, porque o cara está chegando fragilizado e com muita coisa, né, nas costas e ao redor dele, digamos assim. E os bolsonaristas sabem que o Anderson Torres é alvo da CPMI, que está prevista aí para começar na próxima quarta-feira. Dani, boa tarde para você, Yuri, Renata e todo mundo que está com a gente aqui no CNN 360. Eu conversei com alguns senadores hoje, ontem já tinha conversado com um que visitou o Anderson Torres na prisão, né? Uma visita que foi feita na semana passada. Os senadores chegaram, bolsonaristas todos, em sua maioria ali, né? Chegaram a fazer uma coletiva para denunciar
gerenciar o estado de saúde do Anderson Torres, e é o estado de saúde dele agora fora da prisão, mas o próprio advogado, né, falou que o Anderson Torres precisa se recuperar mentalmente, fisicamente, depois desse período que ele ficou preso, né, numa sala ali especial da Polícia Militar. Mas, enfim, ficou muito abalado com tudo isso. Os senadores sabem dessa questão desse estado de saúde e querem usar isso como um argumento para, se não evitar, pelo menos adiar o depoimento que eles sabem que o Anderson Torres terá que prestar à CPMI do 8 de janeiro, né? Há uma preocupação em tentar blindá-lo nesse sentido de algo que é inevitável. Os indicados, por exemplo, do PT, que a gente trouxe ontem, do PT da Câmara dos Deputados, o Rogério Correia, por exemplo, sempre diz que o plano é conseguir ter espaço político para chamar o Bolsonaro a prestar esclarecimento à CPMI do 8 de janeiro, mas que um imediato que precisa ser, na abertura dos trabalhos, chamado é o Anderson Torres, pelo fato de ter sido ministro da Justiça e, evidentemente, pelo fato de ter sido secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Então, diante desse cenário, dessa recém-saída do Anderson Torres da prisão, às vésperas do começo dessa comissão parlamentar mista de inquérito, há um plano ali para tentar, se não conseguir evitar, né, o depoimento do Anderson Torres, mas fazer barulho suficiente na CPMI para pelo menos adiar, que não seja um dos primeiros depoimentos. E aí vão usar essa questão de ser, né, a questão ali de saúde para tentar blindar o Anderson Torres de falar com os deputados e senadores. Né? Ou seja, eles já estão buscando ali justificativas para que ele não compareça, é isso? É isso, para ele não comparecer e não ir de maneira alguma, pelo menos para adiar o depoimento dele, para que não seja no começo, né? Que eles sabem que a pressão vai ser muito grande para que o Anderson Torres seja chamado, então querem pelo menos postergar essa ida do Anderson Torres à CPMI. Renata, vamos falar sobre... Ela trouxe essa lembrança aqui, eu acho que vale muito a pena a gente voltar a falar sobre isso, porque eu até perguntei, né, para as pessoas, né, por que dar uma coletiva para falar que não vai fazer delação? Não, é porque essa pergunta surgiu. Na verdade, muita gente ontem, acompanhando o CNN 360, aliás, eu quero agradecer a enorme repercussão que a gente teve aí essa semana, viu aqui a gente trazendo, né, a apuração. E aí eu peço a colaboração aos colegas que amplificam o nosso trabalho, cuidado, né, porque saiu, eu recebi à noite, deixa eu pegar aqui, a que horas foi, né, que... A autoridade, 9h30 da noite, né? A autoridade pegando ali um relato de um terceiro sobre o que havia, de um perfil desses grandes, né? Sobre o que havia acontecido aqui no jornal. E, assim, já estavam usando a palavra sequestro de ministro do Supremo. Não. O que eu trouxe ontem, tá? Que o Anderson Torres, segundo foi informado a integrantes, plural, do Supremo Tribunal Federal, aparece num contexto de diálogo sobre trama contra o Supremo, contra integrantes do Supremo e num contexto de diálogo sobre jogar aí integrantes do Supremo, né, em local incerto e não sabido. É uma brincadeira? Não sei. Isso foi apreendido no celular de quem? Também não temos esse detalhe, as investigações estão bem fechadas. Qual é a participação dele? Ele fala ou ele está presente e acompanha uma discussão sobre? A gente vai precisar esperar o avanço das investigações. Agora, diante de todo o arcabouço que se tem e da gravidade do ato, além da comprovada participação dele em trama golpista. Por que, Daniela, você está falando isso? Porque ele tinha uma minuta do golpe dentro de casa. Aí ele diz, isso é lixo. Tudo bem, mas estava dentro da casa dele. Então, isso já dá a ele um caráter de posição central nessa investigação, além da polícia dele não aparecer. Muita gente falou, gente, com tanta coisa, por que o Alexandre de Moraes soltou? E aí, o ministro diz, olha... tudo que eu precisava investigar, que a PF precisava, já pegou. E aí, hoje eles vêm com essa história de não ter delação. A Renata falou, olha, dizer que não vai delatar para delatar é uma estratégia que já foi usada no Brasil. Quem, princesa?
um dos mais célebres delatores, né, Joesley Batista, da JBS. Como a gente sabe, essa delação feita pelos irmãos Joesley e Wesley Batista foi uma das mais festejadas pelo Ministério Público, porque ela teve ali um número enorme de alvos. Eles entregaram o que eles disseram na delação, né, que tinham ali evidências de pagamento de propina, de negociações com um número gigantesco de políticos, e Joesley decidiu gravar, escondido, grampear o então presidente Michel Temer. Então foi uma delação bombástica. O Yuri, quando eu estava rememorando isso, o Yuri até lembrou do nome que ficou conhecido. Joesley Day. O Joesley Day, o dia que o jornalista Lauro Jardim revela que Joesley gravou o presidente Michel Temer e que, portanto, fica público que havia uma delação premiada. Agora, isso acontece ali em maio de 2017. 3 meses antes, ou seja, a delação já estava mais do que encaminhada, Joesley Batista deu uma entrevista exclusiva para mim e para a jornalista Ana Estela. Estávamos na Folha, na época, grande Ana Estela. E nessa entrevista, revisitar essa entrevista é muito curioso, porque ele disse que não faria delação, que não teme delação, que não vai fazer delação. Disse que ficou sabendo da corrupção no Brasil pela TV, que ele estava vendo aquilo que acontecia na Lava Jato, assim, surpreso, que não tinha como, corrupção é ruim para os negócios. Então, ele é muito, assim, em Nárnia, né? Frente ao que, de fato, eles entregaram depois para a Justiça e o que ele estava ali buscando falar para o público, né? Procurou o jornal Folha de São Paulo para falar sobre isso, que era uma entrevista que tinha como foco situar a visão dele a partir do momento em que a JBS estava sendo, e a JIF, né, que era a RUNT, estavam sendo arrastadas para as investigações, a Operação Greenfield, várias que iam surgindo. E aí ele decide dar essas declarações. Tempos depois, já com a notícia do Lauro na Rua, Joesley Day, eu fui tentar entender justamente, afinal, essa entrevista era o quê? E fazia parte da estratégia de delação. Isso me foi dito ali pelo próprio Joesley em determinado momento. Fazia parte da estratégia de delação dizer que não ia delatar enquanto eles estavam negociando com o Ministério Público. Ô Yuri, a gente não, obviamente, né, não vai ficar aqui especulando se ele vai ou não fazer uma delação, mas a política tá. Porque é exatamente essa pergunta que a fonte me mandou ontem às 9h26 da noite, né? Com certeza ele garganteou alguma coisa para sair da cadeia. E essa dúvida é que alimenta, digamos, esperanças da base do governo e tensão entre os bolsonaristas, né? Se falou o quê? Qual é o limite dessa atitude colaborativa que a defesa está dizendo que Anderson Torres vai ter com a Polícia Federal? Pois é, Dani, boa tarde para você, Renata, Leandro, quem nos acompanha aqui no 360. E aí é inevitável, né? A Renata Agostini lembrou a delação do empresário Joesley Batista, ainda naquele contexto de Operação Lava Jato, e toda essa especulação e toda essa tentativa de se antecipar ali ao que vai fazer Anderson Torres tem muito a ver com o que aconteceu na Operação Lava Jato, em que muitas das investigações foram baseadas em delações premiadas e que essas delações eram feitas justamente para se chegar a outras pessoas ali e sempre numa escala crescente, né? Numa escala crescente, sempre buscando alvos maiores. A grande questão é, de fato, neste caso específico de Anderson Torres, a diferença, talvez, é que se trata de apurar não só o que ele pode saber em relação a pessoas superiores a ele, mas a grande questão é que o envolvimento dele é pelos cargos que ele próprio ocupava. E principalmente como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, como a autoridade responsável pela segurança num dia de estado de atenção máximo, que foi o 8 de janeiro, ou que deveria ter sido o estado de atenção máximo, e como se tem descoberto pelos depoimentos na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelas investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, que houve uma série de falhas, que esse estado de alerta total não aconteceu de fato, ainda que houvesse uma série de elementos, de indícios de que era necessário. A grande questão de Anderson Torres fazer a delação, diferentemente de poder apontar os dedos para os outros, teria que assumir tudo aquilo que ele, como
a autoridade pública daquele momento deveria ter feito e não fez. E se isso vai extrapolar para os momentos em que ele foi ministro da Justiça e de Segurança Pública, é por isso que gera toda essa especulação. Mas tudo isso ainda, ao meu ver, é muito em função de uma cultura que ficou muito forte ali durante as investigações da Operação Lava Jato, até porque, lembrando, né, o Instituto da Delação Premiada ele é um instituto relativamente recente na legislação brasileira e consequência pasme, né, das jornadas de junho de 2013, que na sequência houve a aprovação da lei anticorrupção e da possibilidade de se fazer uma delação premiada. Você sabe que eu fiquei meio assim, porque hoje uma das pessoas com as quais eu conversei sobre esse personagem, Anderson Torres, ela dedicou um tempo bastante longo a me explicar as diferenças entre possibilidades de colaboração com as autoridades, né? Entre elas a delação e o acordo de não persecução penal, que dá basicamente na mesma, porque o acordo de não persecução penal é quando você entrega de maneira algo muito valioso, né, para o avanço de uma investigação em troca de não ser processado por um crime que você admite ter cometido. E aí, depois de ter falado muito e explicado muito, eu falei, bom, então, pelo que eu estou entendendo, delação ele não vai fazer, mas ele está interessado no acordo de não persecução? Não. Na verdade, ele não está interessado em nada porque ele entende que não teve crime. Ah, tá, entendi. Mas foi uma longa digressão sobre as diferentes possibilidades de, digamos, colaborar com as autoridades. Anderson Torres vai ser esse personagem, né? As autoridades já têm, por exemplo, conversas dele com o Ibanez Rocha, conversas dele com o número 2, na qual ele demonstra expressiva preocupação com uma coisa, enquanto a esplanada toda estava sendo quebrada: não deixa chegar no Supremo. Que ele escreve isso para o número 2, né? Assim, Congresso tá lá, né? Entregue, o Planalto também, aí ele escreve, não deixa chegar no Supremo, porque sabia que isso ia ter uma repercussão pesada, como teve. A situação estava fora de controle e dos 3 prédios, para azar de Anderson Torres, foi exatamente o Supremo Tribunal Federal, aquele que mais foi detonado na intentona do dia 8 dos radicais bolsonaristas. Leandro, eu queria um pouco do tom, assim, porque eu percebo que tem um misto de alívio e de tensão com essa saída do Anderson Torres da cadeia. A saída do Anderson Torres trouxe um alívio que a gente registrou ao vivo, né? Que foi ali logo depois que a Dani trouxe a notícia, estava rolando uma sessão na Câmara dos Deputados com, enfim, figuras expoentes, né, da direita bolsonarista participando de uma atividade na Câmara dos Deputados, e essas pessoas celebraram como se fosse um gol, né, a saída do Anderson Torres da prisão. E hoje, nas conversas que eu tive, consegui colher esse sentimento de alívio, né, de que, enfim, o Alexandre de Moraes, né, tomou uma decisão coerente. Ouvi muitas coisas nesse sentido, mas... Posso te fazer uma pergunta? Alguém te perguntou se você achava ou se você tinha ouvido de delação? Não, essa questão da delação premiada sempre ela permeia as conversas, mas as pessoas colocam o Anderson Torres como uma pessoa que não cometeu crimes. Para uma parcela do legislativo, eles não entendem, né? Ali fazem uma defesa tão firme do bolsonarismo que não faz sentido uma delação para essas pessoas. Então, eu consegui colher hoje muito mais uma sensação de alívio do que preocupação. Né? A preocupação era com o tempo dele na prisão e com o que isso poderia acarretar. A preço de hoje, né? De hoje, o que eu consegui colher era mais esse sentimento de alívio mesmo.